Bom, vamos resolver agora mais um desafio aqui então. Dessa vez o desafio que a gente vai resolver vai ser o Admin Comp. Esse desafio aqui que vale 25 pontos e que está classificado como um exercício de nível avançado. Vamos ver aqui o que tem no enunciado. Então, o admin guardou a sua senha dentro de um arquivo compactado. E aí pergunta, será que você consegue recuperar a senha dele? Então, primeira coisa, vamos Ctrl U, olhar o código-fonte da página. E já de cara a gente encontra aqui esse arquivo compactado que está mencionado no enunciado, né? E aparentemente não tem mais nada aqui que seja importante para o exercício. Então vamos fazer o download desse arquivo. Ok, baixamos o arquivo. Então agora a gente vai ter que tentar recuperar a senha dele. Então eu vou jogar ele só para um diretório aqui onde eu vou trabalhar. E só para facilitar a minha vida, eu vou renomear esse arquivo para f.zip, só para diminuir o nome dele mesmo. Bom, então vamos tentar dar uma olhada nesse arquivo. Eu vou dar uma mexida lá no diretório dele agora. Nesse primeiro momento não dei bola para os outros dois arquivos aqui que estão já no diretório. Tá? Esse arquivo aqui foi útil para mim para resolver o exercício. Tá? E já vou falar sobre ele na sequência. E esse outro aqui não, esse aqui é só uma forma de resolver o exercício automatizada via script, mas que eu vou mostrar só no final. Então, para trabalhar no arquivo, eu renomeei ele para f.zip. A gente tenta abrir ele, ele tem aqui um zip 300.952.zip. E ele está protegido com senha. Bom, a gente não tem muita dica no exercício, então uma das coisas que a gente pode tentar para conseguir obter esse arquivo é digitar o próprio nome do arquivo. Então eu vou tentar digitar aqui 300.952. E essa é a senha, só que ele tem um outro zip dentro, que é o 490.717. Eu vou tentar usar a mesma lógica, eu vou tentar abrir o arquivo, ele vai me pedir uma senha, eu vou colocar de novo 490.717. E ele tem um outro arquivo. Vamos tentar a mesma lógica. Para abrir então e descompactar o arquivo 490.717.zip, eu sei que dentro dele tem esse arquivo aqui, 855.102.zip. Eu vou pegar essa numeração aqui e jogar na senha novamente. 855.102. Só que a partir de um certo momento isso começa a ficar inviável, porque tem muitos arquivos, um dentro do outro. E eu não sei quando isso termina. Então, para resolver esse arquivo aqui, para resolver, melhor dizendo, esse exercício aqui, chegar até o final, até o último arquivo, nesse caso aqui é interessante a gente fazer uma solução via programação. A gente cria um script, cria na linguagem de programação que tiver maior familiaridade, criar um script para automatizar essa rotina. Então, para sempre descompactar um arquivo, pegando o nome do arquivo interno, sem a extensão .zip, e usando isso como senha. E aí, como fazer isso então, né? Bom, então já deixei aberto aqui o meu terminal. Vamos limpar ele aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi descobrir como é que eu conseguiria pegar o nome do arquivo interno. Então, para isso, eu dei uma olhada nas strings do arquivo. Então, os caracteres imprimíveis que tem nesse arquivo aqui, que é o admincomp.zip, eu só renomeei para digitar menos, que é f.zip, então, para mim. Então, vamos olhar as strings do arquivo. Eu vou colocar pipe more, porque deve sair muita string. E, ó, na primeira linha ele já me retorna ali o nome do arquivo, que é o que eu preciso, né? Depois mais um monte de coisa. Bom, agora como é que eu faço então para filtrar isso aqui? Eu posso fazer uma filtragem no meu strings, um grep, e eu posso colocar zip aqui. Só que ele me retorna duas vezes o nome do arquivo, né? Então a gente pode usar um parâmetro aqui no grep, que é o "-m1", que ele vai me dar a primeira ocorrência de zip. Então ele vai me mostrar só a primeira linha que tem isso. Ok.
Agora eu já consegui pegar o nome do arquivo. Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso, de uma forma repetida, sempre pegar o arquivo, olhar o arquivo que tem dentro dele, pegar o nome desse arquivo, usar como senha para descompactar, assim quase que eternamente, né? Até eu chegar no último arquivo. Então, o que a gente pode fazer agora? Eu preferi trabalhar com variável aqui, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma variável e colocar esse código aqui, esse resultado dentro da variável. Então, vou pegar esse código aqui, vou copiar e vou colocar aqui. Inclusive, a gente pode dar um eco na variável para a gente poder enxergar o conteúdo dela. Tudo bem, só que tem uma coisa, né? Para eu usar a senha, eu não quero aquele final ali, .zip ut, que está me dando. E provavelmente ainda tem mais um caractere terminador aqui, né? Então eu não quero esses últimos 7 caracteres, né? Terminador e mais esses 6 aqui. Eu quero só essa parte aqui. Então no Bash tem uma facilidade para a gente fazer isso. Então aqui na hora de imprimir mesmo, eu não quero imprimir os últimos 7 caracteres no caso, eu uso -7. Bom, e aí eu tenho exatamente a parte que eu preciso. Ah, mas será que tem um caractere terminador ali? Vamos colocar -1. Ó, aparece exatamente como estava aqui. Então ele tirou só o terminador, continua com tudo isso aqui. Então se eu colocar -3, por exemplo, ele me tirou o T e o terminador. Eu preciso que ele me tire ainda mais esses 4, então tem que ser -7. Aí sim, eu obtenho então esse valor, que é o valor que eu vou precisar usar para descompactar o meu arquivo. Bom, para descompactar, eu usei a ferramenta unzip. Então eu uso unzip, -o, -p, e aqui o -p vai ser a minha senha. E aí a minha senha vai estar armazenada em var, nesse caso, né? 2.2.-7, que é a sintaxe do bash, para remover aqueles 7 caracteres finais ali da linha. Então é isso que eu vou precisar fazer no meu arquivo, né? Aqui eu coloco o nome do arquivo, no meu caso aqui é f.zip. Só que eu preciso fazer isso até o fim, até encontrar o último arquivo. Então vamos scriptar exatamente isso que a gente colocou agora. Vamos fazer aqui numa linha mesmo. Posso fazer um laço infinito, que enquanto for verdade ele vai criar essa variável var, que vai receber essa expressão aqui, que eu acabei de mostrar. Strings f.zip pipe grep -m1 zip. E aí então, depois que a variável receber aquele nome, né, com .zip ut, eu vou chamar o unzip -o -p, e aqui eu coloco como parâmetro então para a senha a minha variável, só que sem aqueles últimos 7 caracteres. Vamos ver se isso vai dar certo. Então é para descompactar o arquivo f.zip. Ok, ele vai me gerar, no primeiro caso ali, ele vai me gerar o arquivo, ele vai me descompactar o f.zip e vai gerar o 300.952.zip. Certo, mas aí eu vou ter que então renomear aquele 300.952.zip para f.zip novamente, para eu sempre trabalhar com esse mesmo nome de arquivo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é remover o arquivo anterior com rm. Depois eu vou renomear então. Então todo o meu arquivo interno ele vai ter aquele formato lá de número, acredito eu, né? Um número lá aleatório.zip, ele vai renomear esse nome dele, que vai ser cifrão entre chaves var -3. Por que esse -3? Porque ele está me retornando lá aquele nome do arquivo, que é aquele número .zip ut terminador. Então removi o terminador e o U e o T. Aí ele pega o nome do arquivo,
Então, um número, ponto zip. Então, ele vai me renomear esse nome, que vai estar guardado na variável, tirando os 3 últimos caracteres ali, para f.zip, para facilitar só. Coloquei esse nome mais curto só para facilitar mesmo. Depois disso, tá pronto. E aí vamos deixar ele rodando recursivamente. Isso vai levar cerca de 15 segundos, mais ou menos. E olha quanto arquivo tinha lá dentro. Então seria difícil manualmente poder fazer isso. E ali ao fundo a gente pode ver que ele ficou trabalhando. E agora ele me retornou aqui um erro ali, porque ele não conseguiu extrair o nome com aquele formato que a gente tinha utilizado. E o arquivo que ele tem dentro dele agora é o hackersec.zip. Vamos dar uma olhada nele. Ó, tá ali ele, protegido por senha. Ou melhor, hackersec.zip era o nome do zip original, né? O nome do arquivo interno é hackersec, tudo minúsculo. Mas ele também está protegido com senha e a senha não é o nome do próprio arquivo, como eu acabo de tentar e deu incorreta. Então, nesse ponto aqui, como o desafio não fornecia mais nenhuma dica, eu pensei em fazer o que seria óbvio. Pegar uma word list, pegar um dicionário pronto, com as senhas mais óbvias, né, dos usuários, e vou testar uma força bruta com esse arquivo. E é aí que entra esse arquivo aqui, o Rockyou. O Rockyou, se eu não me engano, ele é um dos dicionários padrão lá do John the Ripper, que é uma ferramenta para força bruta, e é um dicionário que está amplamente disponibilizado na internet. Então, uma busca bem simples, eu até deixei pronto aqui. Busquei por word list Rockyou, e aí já tem resultados que mostram ela. Por exemplo, eu abri esse segundo resultado aqui e já vi que é exatamente essa lista mesmo, certo? Uma lista de 133 MB, ela até não é muito grande, não, perto das outras que existem por aí, mas é uma lista bem boa, ela já contempla várias senhas bastante utilizadas. Então, a minha linha de raciocínio foi essa. Como a gente não tem mais nenhuma dica, né? Poderia tentar alguma outra ali, as palavras que aparecem no desafio, alguma coisa assim, mas não funcionaria. Então, a forma que eu encontrei mais fácil para isso foi utilizar essa word list Rockyou, certo? E aí, como é que eu faço então? Para fazer uma força bruta nesse arquivo zip, eu utilizei a ferramenta fcrackzip. Que é essa aqui, que vai fazer a quebra de senha de um arquivo zip. Então, tentando quebrar agora a senha do arquivo f.zip, originalmente era hackersec.zip, eu vou utilizar alguns parâmetros dele aqui. Vou passar a minha word list, o meu dicionário como parâmetro e o meu arquivo. E em poucos segundos ele já vai encontrar a senha. Tá aí a senha encontrada. Essa aqui era a senha. Então era uma senha que, não sei se eu deixei passar alguma dica ali, eu acredito que não, mas ela não teria nenhuma relação com o desafio em si. Então, de fato, precisaria ser quebrada por força bruta. Então, essa aqui é a senha. Eu vou copiar ela e agora a gente faz o teste aqui. Consegui. Ó, é o dump de um banco de dados, de um sistema gerenciador de banco de dados que é o MySQL. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a fonte para ficar mais claro de enxergar. Então, isso é o que tinha no arquivo. Inclusive, olhando aqui então, o enunciado dizia que a gente precisa recuperar a senha do admin. Então a gente pode só procurar por admin aqui e já encontra a senha. Essa aqui era a senha. Então eu vou até jogar ela lá para todo mundo poder ver. Que funciona, tá? Então essa é a senha, certo? Esse é um exercício que precisava conhecer algumas outras ferramentas, como o fcrackzip, por exemplo. Precisaria, né, ou alguma outra ferramenta que fizesse essa força bruta. Precisaria ter acesso a uma boa word list também. E ter algum conhecimento em programação. Sei de pessoas que fizeram, por exemplo, em Python e tudo mais.
para resolver esse exercício. A solução que eu utilizei quando eu resolvi o desafio pela primeira vez foi muito semelhante à que eu apresentei agora aqui. A linha de raciocínio é a mesma, porém eu usei algumas ferramentas que foram um pouquinho mais lentas na resolução. Então ali para extrair o arquivo, agora foram extraídos ali 1000 arquivos dentro daquele zip, eram 1000 arquivos, e foram extraídos aí em cerca de 15 segundos. E a primeira vez que eu fiz eu usei ferramentas mais lentas que levaram até 2, 3 minutos, um tempo bastante maior. Então agora que ele já foi resolvido, eu vou mostrar uma forma um pouquinho mais fácil, mas aí precisaria já saber como estava feito todo o desafio. É uma forma um pouco mais bonita também, que é esse script aqui que eu fiz. Então fechando aqui, agora que todo mundo já sabe que essa aqui é a senha, fiz esse script bem simples aqui em Bash, que também ele faz um laço infinito ali e ele vai armazenando o resultado da primeira aparição ali do termo zip no meu arquivo, que é para encontrar o nome do arquivo interno. Faço aquela mesma lógica ali, só que agora aqui o código está bem organizado, né? Ele não aparece apenas em uma linha. Então ele faz a mesma coisa aqui, só que em vez de ficar mostrando ali os arquivos que ele está extraindo, eu joguei essa saída, redirecionei ela para o /dev/null para ele não ficar aparecendo na tela, deixar a tela um pouco mais limpa. Também faz novamente aquela função ali de remover o arquivo externo, ficar somente com o interno, e renomear o interno para f.zip. E eu coloquei um comando aqui de escrita só para dizer qual é o número do arquivo, só para a gente ver quantos arquivos tem dentro ali do arquivo principal, né? O arquivo principal é o número 1, e a gente vai até o arquivo 1001, se eu não me perdi nas contas ali. Então o arquivo principal tinha 1000 arquivos internamente, protegidos com senha. E aí depois ele vai fazer aqui o unzip, que é a descompactação do arquivo final, aquele último zip. E aí, como ele não sabe a senha, ele vai pegar isso aqui, que é a força bruta da senha. E como eu sei o formato que ele mostra a senha, que é pw igual, como dá pra ver aqui, ó, ele vai pegar só o que tem depois disso, que é exatamente isso aqui. Então, esse comando selecionado faz a força bruta. E aqui com o regex eu coloquei para ele filtrar a saída, pegar somente o resultado que tiver depois de pw, espaço igual, espaço, que é isso aqui, que é a própria senha, no arquivo f.zip. E aí depois disso ele sabe que o arquivo final é hackersec, vai imprimir o arquivo e vai filtrar pela palavra admin. Então a linha com a resposta vai ficar bem óbvia na cara da pessoa. Então a gente pode fazer aqui bash admin.conp.sh, que é exatamente esse arquivo. Só que eu vou precisar do arquivo original. Então eu vou baixar de novo o arquivo. E ele está aqui então em downloads. Então eu vou mover ele novamente para o desafio. Vou remover o arquivo antigo só para a gente poder fazer de novo. E vou renomear aqui o admin comp para f.zip novamente, para o meu script poder funcionar pelo nome de variável que eu coloquei ali. Eu não quis parametrizar, já quis deixar pronto para facilitar mesmo. Então eu botei ali para o unzip funcionar de forma silenciosa, redirecionando a saída dele para o dev/dev.null, para não exibir que ele estava extraindo os arquivos. Então coloquei meu contador ali para funcionar, só para dizer para nós quantos arquivos eram. Então de fato era um arquivo principal que continha 1000 arquivos dentro. Então 1001 arquivos, se eu não me perdi nas contas. Aqui ele obtém então o último arquivo e já me imprimiu, fez um cat hackersec pipe
grep admin, que é o que está aqui. Assim ele fez o que então? Pegou a linha, na verdade imprimiu o arquivo, mas imprimiu filtrando pela palavra admin. Então ele já me dá essa linha aqui, que é a linha que eu precisava. Bom, era só isso, esse desafio, né? Basicamente. Conhecer o Rockwell, conhecer alguma ferramenta de força bruta e ter alguma experiência com programação, com linguagens de programação, para poder resolver esse exercício. Para quem gosta de desafios desse formato, eu mesmo desenvolvo alguns, há alguns anos já. Tem um no meu Instagram, tem um jogo que eu aplico também, e tem mais desafio meu na internet. Então qualquer coisa também é só me perguntar, me pedir, quem tiver interesse nesse assunto. Tá bem? Então era isso.